todos. O tema dessa noite que trataremos é um treino para a morte. Sempre que nós falamos sobre morte, normalmente a primeira visão que nos vem é essa de pavor. Nós somos educados já desde pequenos a ter pavor, pânico, horror à morte. Muitos de nós não falamos a esse respeito, evitamos até mesmo pensar sobre a morte. A vemos sempre como uma senhora, uma caveira com a foice. Nada de bom pode vir da morte. Quando ela se vem até as nossas famílias, aos nossos lares, normalmente são momentos tormentosos que vivenciamos. O luto fechado, soturno, triste, angustioso. Essa é a nossa vinculação a respeito da morte. Mas a rigor, nós não temos dúvidas de que todos aqui iremos desencarnar, iremos morrer. Aqueles que estão no mundo espiritual não têm certeza se conseguirão uma oportunidade de reencarnar, de renascer, se conseguirão um corpo de carne para aprender, para terem suas oportunidades de aprendizado aqui na matéria. Não sabem. Dizem que a fila do lado de lá é grande. E hoje em dia, cada vez mais os casais tendo menos filhos, ainda a triste prática do aborto em voga, as chances estão cada vez mais escassas de um berço, de uma reencarnação. Há dúvidas se podem reencarnar ou não os espíritos, mas é certo, aqueles de nós que aqui estamos encarnados, iremos desencarnar, iremos retornar ao mundo espiritual. Se é assim tão certo, se não há nenhuma dúvida, a dúvida talvez, será daqui a poucos dias? Será hoje mesmo? Será daqui a 20? Será daqui a 98 anos? Será daqui a 110? Quanto tempo vamos ter de aprendizado aqui na carne? Esta é a nossa dúvida. Mas nós vivemos como se fôssemos aqui permanecer para sempre. Não gostamos de pensar nem na nossa própria morte, na morte, ou melhor dizendo, do nosso corpo físico, porque o espírito permanece vivo. Mas não gostamos também de pensar na morte daqueles que amamos. Pensamos às vezes na morte daqueles que não gostamos muito, né? Quando os nossos inimigos, nossos desafetos vão tatilar um pouquinho mais para longe de nós, ledo engano. Libertos do corpo de carne, talvez ficarão ainda mais próximos de nós, em espírito. Então vale mais a pena nos reconciliarmos e trazer o inimigo para amigos nossos. Chico Xavier diz que, sem fazer disso um pensamento mórbido, todos os dias precisamos pensar sobre a transitoriedade da vida, sobre este mundo. Devemos pensar sobre a morte, pelas razões pelas quais já falamos. Todos vamos desencarnar. Quando vamos viajar a uma outra cidade, a uma outra localidade, a algum outro país, a um lugar distante, normalmente procuramos nos informar. Qual é a língua que falam lá? Quais são os hábitos? O que eu preciso levar na minha bagagem? Quantos graus estará fazendo? Vai fazer calor? Vai fazer frio? Onde é que eu vou ficar? Onde é que eu vou dormir? O que eu vou comer? Será que os hábitos são similares aos daqui? Será que são diferentes? Procuramos sempre nos munir de informações sobre o lugar ao qual vamos. Procuramos preparar, alguns com mais antecedência, outros mais de improviso, a nossa bagagem, a nossa mala. Para alguns lugares é necessário um passaporte, vários trâmites burocráticos. O que eu preciso para ir a este país ou a essa localidade? Nós nos preparamos. Se não dominamos a língua, precisamos treinar algumas palavras básicas para pelo menos não morrer de fome, para se fazer entendido. Mas e para o nosso passaporte já carimbado para o desencarne? Será que estamos preparados? Será que temos conhecimentos? Será que temos a bagagem para essa nossa nova realidade? Porque nada mais é do que uma continuidade. Já viemos de lá, do mundo espiritual. A maioria de nós não se recorda. Retornaremos ao mundo espiritual. É uma continuidade. É a vida sem solução de continuidade. Mas diferente. Porque quando aqui mergulhamos, esquecemos. Esquecemos daquela realidade. Estamos imersos na matéria e focamos tão somente na matéria.
mas é justamente na obra Cartas e Crônicas que o irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, nos fala sobre um treinamento para as surpresas da morte. Podemos treinar para morrer. Diariamente, dizemos no Espiritismo que todas as noites nós fazemos um treino para morrer, que é quando o nosso corpo permanece em repouso, com pouquíssima ação, quase nenhuma atividade, e o nosso espírito está liberto. Vivenciamos a realidade do mundo espiritual durante o sono do corpo físico. Alguns se recordam de algo, outros nem tanto, mas treinamos de certa forma. O que Humberto de Campos nos traz é um treino um pouquinho mais específico para a nossa realidade no mundo espiritual. Ele diz que na condição, à época, em 1966, quando ele redigiu o texto Treino para a Morte, ele se reporta como dizendo que à época faziam apenas 20 anos que ele estava residindo novamente no mundo espiritual e que ele se sentia como um selvagem em meio a uma civilização grandiosa que tivesse que se filiar a uma grande universidade a estudar as temáticas mais aprofundadas. Era assim como ele se sentia no mundo espiritual, inepto, inadequado. E tudo o que ele pôde nos dizer era, na visão individual dele, a respeito daquilo que a ele, e que ele observava que em muitos companheiros seus, mais dificultavam a adaptação no mundo espiritual. Ele se refere à cristalização de nossos antigos maus hábitos. Ele nos refere que são os nossos maus hábitos, quando cristalizados, já desde aqui, na encarnação, no mundo espiritual, vão se tornar uma praga tiranizante em nossa vida. Desde aqui, nós fazemos a nossa bagagem, o nosso treinamento para a realidade do mundo espiritual. Se cristalizamos maus hábitos, não quer dizer que vamos finalizar esta encarnação completamente despidos de maus hábitos. Conseguimos lidar mais ou menos bem com eles. A questão é quando nós cristalizamos, mantemos arraigados os nossos maus hábitos. Quando nós cultivamos os nossos maus hábitos. Quando não fazemos o menor esforço para nos libertarmos deles. O que o Espiritismo nos ensina é justamente o esforço do espírita, de superar as más tendências, de se esforçar por melhorar, por se esforçar em nos livrarmos dos nossos maus hábitos. Vamos desencarnar com maus hábitos? Vamos. Mas talvez não tão fortalecidos, não com raízes tão profundas em nossa alma, porque disso depende apenas de nossa vontade. O que o irmão X nos começa a fazer é como um checklist da nossa existência. Durante alguns pouquinhos minutos, vamos acompanhar, não em relação aos outros, mas em relação a nós mesmos. Como se estivéssemos fazendo uma listinha. Nesse quesito, como é que eu estou? Ainda falta muito a aprimorar? Ou ainda estou cristalizando muito, fortalecendo demais esses maus hábitos? Ele começa a listar diversos tópicozinhos que ele observa que no mundo espiritual realmente são muito difíceis para os desencarnados. E ele começa dizendo na alimentação: comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Individualmente, como nós estamos? Estamos caminhando bem para nos renovarmos, para não criarmos dificuldades no mundo espiritual através da nossa alimentação? Há muitos livros bastante clássicos no Espiritismo, principalmente a série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, que trazem inúmeros exemplos dessas questões que Humberto de Campos nos traz. A começar por nosso lar. André Luiz se depara no mundo espiritual como um suicida indireto. Ele não havia atentado diretamente contra a sua vida, contra a sua existência, mas havia se desleixado em muitos pontos. Um desses eram os maus hábitos alimentares. Ele exagerou, sobrecarregou o organismo físico e se encontrou em maus lençóis no mundo espiritual. Um pouco mais reabilitado depois, André Luiz vai nos trazer como um jornalista no mundo espiritual relatos de outros encarnados, questões que ele observava. E também em um dos livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ele relata, ele observa
participantes de uma reunião mediúnica. Uma delas, uma senhora. O seu instrutor lhe pede: observe um pouco mais atentamente o corpo perispiritual desta senhora. E ele observa toda a parte gástrica dela, como se fosse embebida em óleos, gorduras, condimentos fortes, sobrecarregando o organismo físico. Ela estava já prejudicando pelos exageros. O irmão X nos diz: diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Ele não nos diz: sejam todos vegetarianos, mas diminua. Poderíamos dizer o mesmo a nós que gostamos de doce: diminua a vontade de comer doces, porque o doce vai sobrecarregar o nosso organismo, não é saudável. Todos os hábitos alimentares que nos sobrecarregam, vamos diminuindo, equilibrando. Vamos cuidar um pouco mais do nosso organismo físico para que não cheguemos no mundo espiritual com esses hábitos, maus hábitos cristalizados, nos atrapalhando na nossa nova realidade espiritual. Outra questão do nosso checklist, vamos ver como estamos, a questão das bebidas. Diz-nos irmão X: os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Em vários livros também observamos André Luiz relatando espíritos ainda muito ligados à ingestão de bebidas alcoólicas que não querem largar os seus hábitos e continuam influenciando outros irmãos encarnados, outras pessoas encarnadas a consumirem bebidas para poder, como se fosse aspirar aqueles vapores do álcool. Eles utilizam os encarnados para usufruírem da bebida que não podem mais. Eles acabam perdendo longos anos de sua existência no mundo espiritual, vinculados a um vício iniciado no corpo físico. E, mais ainda, estimulando aqueles um tanto desligados das suas responsabilidades aqui na Terra a continuarem os seus vícios. Ainda no quesito dos vícios, nos diz irmão X, tabagismo: tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena à angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Já tanto nos excessos da alimentação, nos excessos das bebidas alcoólicas, nos excessos do tabagismo, nós vemos já os resultados aqui, na vida física. Muitas vezes vemos pessoas que foram fumantes ao longo da vida sofrerem nos seus últimos anos de existência com câncer, com problemas respiratórios. Nós não desejamos isso às pessoas que amamos. Também não vamos fazer o mesmo conosco. E ele nos diz: tanto quanto nos seja possível, vamos diminuindo, vamos nos libertando desses grilhões que nos prendem. Vamos evitar que, da mesma forma que com o álcool, no mundo espiritual, sejamos nós aqueles a utilizar os encarnados como se fossem uma cigarrilha. Porque também, aqueles que não se desvinculam dos seus vícios no fumo, permanecem no mundo espiritual, ansiosos em busca do cigarro, que não pode mais lhes satisfazer. Também, encerrando a questão das drogas, diz-nos o irmão X: não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. Mais uma vez a ponderação do irmão X. Ele nos diz que muitas vezes realmente as situações aflitivas que vivenciamos nos levam muitas vezes a soluções desesperadas. Muitos procuram sim os excessos de alimentação, no álcool, no fumo ou nas drogas, buscam às vezes um cano de escape, algo que muitas vezes não sabem ao que recorrer e mergulham nos vícios para de repente saciar alguma ansiedade, buscar algum alento, mas é um alento equivocado, que vai lhes trazer mais e mais amargores, mais e mais vícios, mais e mais dissabores. Aqui no corpo físico, demoraremos alguns mais ou menos tempo para nos libertarmos desses grilhões, dessas algemas. No mundo espiritual, tanto tempo igual demoraremos. Evitemos
essas saídas muitas vezes apressadas, que achamos que vão solucionar os nossos conflitos existenciais. Pelo contrário, vão nos empurrar a despenhadeiros, a poços profundos, que à custa de muito esforço e muito sacrifício vamos conseguir sair. Busquemos antes, ao invés desses vícios, busquemos antes a companhia de pessoas saudáveis, a base firme do Evangelho, o conhecimento real sobre nós mesmos e sobre a vida espiritual. Evitemos dissabores. Na questão da sexualidade, é o que nos diz Irmão X. Ele fala: e o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui, no mundo espiritual, muita gente boa carregando consigo um inferno rotulado de amor. As nossas vinculações com o outro são muito relevantes. Muitas vezes nos deixamos levar por emotividades passageiras e nos vinculamos muito profundamente a outras pessoas, sem nos apercebermos das responsabilidades que esse vínculo acarreta. André Luiz, também em nosso lar, ele relata que quando jovem teve lá os seus desvarios e ele reencontra no mundo espiritual, quando ele já em processo de reabilitação, ele encontra nas enfermarias de nosso lar uma jovem completamente debilitada, onde ele reconhece um pequeno caso amoroso desleixado da infância, onde ele enamorou-se muito rapidamente de uma moça e depois a trocou por outra. E aquela moça, a conta de sua irresponsabilidade, acabou também se desviando, tendo muitos outros equívocos em sua vida. E ele observa o momento em que ele precisa se reabilitar perante aquela mulher que ele próprio havia contribuído para desencaminhar na vida. Vamos encontrar, forçosamente, aqueles com quem tenhamos nos equivocado ou deixado de cumprir com as nossas responsabilidades. Muitas vezes por momentos pequeninos. Nos deixamos levar, mas depois a reação sempre volta e podemos nos arrepender de termos tido essa ou aquela atitude. Guardemos por isso o nosso sentimento elevado, canalizado para o bem, as nossas afinidades, as nossas vinculações emotivas, sempre com muita responsabilidade. Quanto aos bens materiais, também Humberto de Campos nos diz, ou o Irmão X, é a mesma pessoa, apenas um pseudônimo. Ele nos diz: se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. É também Humberto de Campos, o Irmão X, que nos traz em outros relatos de livros, muitos relatos de espíritos que cultivaram muitos bens materiais, ensaiaram alguns passos de utilizar os seus recursos a benefício da sociedade, a benefício dos outros, e esquecem-se. E nos últimos instantes da vida, acabam por deixar de fazer o bem que poderiam ter feito. Acabam muitas vezes deixando bens para seus familiares brigarem, se digladiarem em torno de uma herança. Acabam deixando de utilizar um recurso para o bem, acabam deixando seus tesouros enterrados. Se temos algum valor, não apenas monetário, mas que achamos que pode ser benéfico para os outros, façamos. Não sabemos o momento em que vamos deixar o corpo físico. Aproveitemos essas cartas de crédito que a vida nos traz para utilizarmos em benefício dos outros, para aprendermos. A respeito da nossa família, Humberto de Campos nos diz: sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa ou esposo, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e que por isso mesmo agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. É também André Luiz que nos traz a amarga lição que ele próprio teve. Amava sim sua família, mas com exagerado apego. Amava sua esposa como uma propriedade sua, seus filhos como se fossem sua propriedade. E não compreende, quando retorna, depois de algum
muitos anos, quando recebe a autorização para reencontrar os seus familiares, se desestabiliza ao encontrar a mulher em segundas núpcias, os filhos já crescidos, muitos pensando completamente diferente do que ele gostaria. Alguns, se ele aparecesse em espírito, de novo a família, talvez o mandassem de volta lá para o inferno, com receio da sua visita novamente. Teremos sim que nos desvincular dos nossos familiares, eles não serão mais nossos. Mesmo aqui, na vida material, muitas vezes os pais esquecem-se que seus filhos crescem, terão seus próprios caminhos, não serão mais sua propriedade, não farão mais o que eles acham que é certo, terão caminhos próprios. Se o nosso amor comporta auxiliar aqueles que amamos, vamos sim ajudá-los a direcionar esse bem na existência, mas nunca forçarmos a fazerem o que queremos. Teremos que forçosamente deixá-los seguir o seu caminho, como nós próprios também seguiremos o nosso. Sobre religiosidade. Se você possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Mais uma vez, trazemos aqui. Se a nossa fé religiosa são as crenças espíritas, vamos nos esforçar para viver de acordo. Quando já sabemos o que fazer e não agimos, não nos esforçamos para agir, a consciência de culpa vai nos cobrar muito caro. Seja nessa existência, seja quando aqui partirmos. Mas aqui nós tornamos a dizer o que já dissemos antes. O que o Espiritismo nos mostra é o esforço de melhoria. Não seremos santos de um momento para o outro, mas é a cada momento, a cada minuto, refletirmos: estou fazendo o meu melhor? Será que neste momento eu não tive uma ação que não combina com as minhas crenças? Com a crença na realidade do Espírito? Com a crença de que tudo que eu faço retorna para mim? Do fazer ao outro aquilo que eu desejo para mim? Momento de pararmos, pensarmos e reorientarmos o nosso caminho de acordo com os nossos ideais e com as nossas crenças. A religiosidade deve ser uma ferramenta para a nossa felicidade e não uma ferramenta para nos maltratarmos, para nos machucarmos ou para depois nos perdermos em conflitos de culpa. Diz ainda irmão X: faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por esta razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Há muitos momentos em que estamos fazendo o nosso melhor, mas sabemos, nunca vamos contar com a aprovação de todos. Nunca vamos contar com a simpatia de todos. Muitas vezes, o nosso agir há poucos meses ou há anos atrás é diferente do que agimos hoje. Semeamos lá atrás coisas diversas, talvez não muito agradáveis. Talvez hoje estejamos colhendo pequenas antipatias aqui e ali em função de alguns equívocos. Não nos preocupemos. Busquemos reparar, busquemos compreender aqueles que não gostam de nós, que nos toleram com muito esforço. Também nós temos aqueles com quem temos diferenças, aqueles a quem é difícil ainda tolerar e suportar. Mas quando observamos que nós próprios tivemos os nossos equívocos, os outros também têm o mesmo direito de se equivocar. Como nós próprios já modificamos e retificamos nosso caminho, já modificamos muitos hábitos para melhor, os outros também têm o mesmo direito. Sempre e constantemente, mantenhamos a nossa alegria de viver, mantenhamos a nossa simpatia, a nossa gentileza, sempre semeando, mesmo que incompreendidos, semeando bem, devolvendo na moeda do bem algumas incompreensões. Diz-nos ainda, irmão X: trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço
é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Falamos sempre no Espiritismo que toda atividade útil é trabalho. Toda atividade útil. Não falamos aqui apenas do trabalho profissional, nem para nos esquecermos, nos alienarmos de muitas da nossa existência ou dos nossos problemas, nos afogando tão somente no trabalho. Devemos trabalhar sempre no bem, qualquer atividade útil. Quando estamos com as mãos ocupadas, muitas vezes, é como ele diz, as nossas mágoas se dissolvem. Muitas vezes quando temos um contratempo, uma dificuldade, uma briga em família, e viemos, mesmo com esforço, até uma atividade, seja na casa espírita ou a nossa atividade profissional, muitas vezes nos distraímos, nos envolvemos com aquele trabalho, tomamos gosto e esquecemos aquelas mágoas. O trabalho tem esse poder, primeiro de nos distrair das nossas mágoas, de solucionar as nossas mágoas, mas principalmente de nos ensinar a sermos úteis, a encontrarmos o nosso lugar no mundo, a vermos o quanto somos capazes de contribuir a benefício dos outros, a benefício da felicidade no mundo. Complementando a questão do trabalho, ele nos diz: ajude-se através do leal cumprimento dos seus deveres. Quando nos esforçamos por fazer o nosso melhor, aquelas tarefas que nos cabem, as nossas responsabilidades que nos cabem, a vida responde da mesma forma. Quando nos esforçamos por cumprir bem o dever de pais, o dever de chefes, o dever de operário, a vida responde nos auxiliando. Nós acabamos angariando simpatias, tanto encarnadas quanto desencarnadas, pela nossa boa vontade. Quando temos boa vontade em fazer o nosso melhor, o auxílio a nós sempre retorna. Nos momentos em que nós estivermos passando por dificuldades, aqueles a quem beneficiamos com a nossa boa vontade, certamente retornarão a nós. E aqui semeamos, no plano físico, simpatias que muitas vezes vão perdurar por muitos anos, pela eternidade afora. Talvez tenhamos as nossas dificuldades no chegar no nosso país distante, e não nos recordamos no mundo espiritual. Mas por tamanha boa vontade, tamanho esforço em fazermos o nosso melhor, vamos receber o acolhimento de outros que muitas vezes não conhecemos nessa existência aqui, no plano físico, mas que são nossos velhos amigos no mundo espiritual. E irmão X complementa: quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visitas, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhes posso dizer. Um pequenino checklist nós já fizemos. São alguns tópicos pequeninos para vermos a quantas andamos. Alguns um pouco melhor, outros mais capengueando, mas todos a caminho da mesma destinação. Em breve, o nosso ônibus vai chegar. Vamos partir novamente para o mundo espiritual. Temos agora os nossos minutos, os nossos momentos para ponderar e fazer a nossa bagagem. Não nos preocupemos em excesso com o momento da morte, sem preocupações mórbidas, mas com uma preocupação efetiva. Temos no Espiritismo realmente muito material para sabermos, para termos uma noção, pelo menos, de como é a vida após a morte. Mas certamente, aquilo que está nos livros não necessariamente será da mesma forma que vamos encontrar quando desencarnarmos. Talvez façamos pelos livros uma certa ideia e depois, na vivência prática, no nosso desencarne, seja completamente diverso do que esperamos. Mas nos livros nós podemos conseguir o conhecimento intelectual a respeito da morte. Mas é no nosso dia a dia, na nossa vivência com os outros, nas nossas lutas, nos nossos embates diários, dentro de nós mesmos, é que vamos conseguir o cabedal, a bagagem interior, a bagagem moral, para termos uma boa estadia na nossa volta ao mundo espiritual. Muito obrigada a todos pela atenção.